Olá meninas, tudo bem com vocês? Preparadas para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é lembrado todo dia 10 de setembro. Diante de tantos números alarmantes, nós achamos por bem trazer esse assunto aqui na nossa aula e hoje nós trouxemos uma profissional maravilhosa, a psicóloga Débora Panhoto, que atua há mais de 20 anos nesse setor e tem toda uma experiência na parte de psicologia clínica, infanto-juvenil. Ela ajudou a implantar o CAPS Entrelaços da Prefeitura Municipal de Suzano e vocês não podem perder essa aula. Eu sei que vocês vão gostar bastante e é um assunto de extrema importância. Não perca a aula, gente. Um beijo, meninas! Olá, sou Débora Priscila, psicóloga e musicoterapeuta. Trabalho no CAPS Infanto-Juvenil Entrelaços, de Suzano, um serviço público que faz parte da rede de atenção social da nossa cidade. Quero agradecer pelo convite das queridas Sandra Lopes Nogueira e da Larissa Chiuchi para participar desse encontro com vocês, da 9ª turma de Promotoras Legais Populares de Suzano e das colegas de Minas. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. Eu diria que Setembro Amarelo é um mês para refletir, mas o ano todo para agir. E a prevenção ao suicídio numa abordagem de cuidado e compreensão. Para iniciar um tema tão complexo, eu convido vocês a respirar profundamente, a se centrar, para estar aberta e estar centrada no que vamos conversar. Então, respira. Quando respiramos, enchemos de vida dentro de nós. Esse é um exercício que nos traz a consciência do viver que se dá pela respiração. Veja se seu corpo está pedindo algo, se está confortável e numa postura para atenção, pois vamos falar de um assunto sério. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Bem, como essa história de Setembro Amarelo começou? Vou contar como escrito por Diogo Túlio Werneck de Carvalho. O jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994 nos Estados Unidos. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. No Brasil, desde 2015, o mês de setembro ficou dedicado à prevenção do suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. E no dia 10 de setembro se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Falar é a melhor solução. Este é o slogan da campanha, pois se acredita que conscientizando as pessoas podemos prevenir 9 em cada 10 situações
de atos suicidas. Por que falar em prevenção ao suicídio? Bem, uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio no mundo. Em torno de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. No Brasil, uma pessoa a cada 45 minutos, ou seja, 32 pessoas por dia, cometem suicídio. Isso dá em torno de quase 13 mil mortes por ano. Para cada morte por suicídio, há 20 tentativas de autoextermínio. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre adolescentes e adultos jovens, de 15 a 29 anos. E os números de mortes em comunidades indígenas têm aumentado muito. Como o assunto foi se tornando cada vez mais preocupante em relação à saúde pública, em relação às consequências sociais do suicídio, todas essas discussões geraram movimentos e hoje nós temos uma lei federal, a lei número 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Eu vou comentar 2 artigos que eu acho bem importantes e com muita relação com o curso de vocês. O artigo 3º são os objetivos da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Primeiro, promover a saúde mental. Segundo, prevenir a violência autoprovocada. Terceiro, controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental. Quarto, garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente daquelas com histórico de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio. Por isso que os serviços de saúde mental, os CAPs, precisam ter investimentos, ter bastante cuidados e equipes para que a gente possa dar conta, né, de cada vez mais cuidar das pessoas. Quinto, abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas das vítimas de suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial. Então, não só a pessoa que faz a tentativa ou comete o suicídio, mas essas pessoas próximas, elas necessitam também serem cuidadas. Sexto, informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de prevenção. Sétimo, promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, envolvendo entidades de saúde, educação, comunicação, imprensa, polícia, entre outros. Oitavo, promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos de coleta de dados, de coleta e análise de dados sobre automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados, envolvendo a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios e os estabelecimentos de saúde e de medicina legal, para subsidiar a formulação de políticas e tomadas de decisão. Nono, promover a educação permanente de gestores e de profissionais de saúde em todos os níveis de atenção quanto ao sofrimento psíquico e às lesões autoprovocadas. Muito importante vocês saberem disso, porque logo temos, né, conferências de saúde, conferências de assistência social, e façam essa lei valer, né? Levem esses conteúdos. Artigo 6º também achei importante, que os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória pelos, primeiro, estabelecimentos de saúde públicos e privados, às autoridades sanitárias, né, isso já é feito aqui na cidade. Segundo, estabelecimentos de ensino públicos e privados ao Conselho Tutelar. Então, se um aluno, aluna, né, está com uma questão
né, de automutilação ou fez alguma tentativa de suicídio e está em risco, é importante que se notifique para que se tome providências de cuidados em saúde mental. O parágrafo 1º diz: para os efeitos dessa lei, entende-se por violência autoprovocada, primeiro, o suicídio consumado, segundo, a tentativa de suicídio, terceiro, o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida. Parágrafo 2º, nos casos que envolverem crianças ou adolescentes, o Conselho Tutelar deverá receber a notificação de que trata o inciso 1º do caput desse artigo, nos termos de regulamento. Parágrafo 3º, a notificação compulsória prevista no caput desse artigo tem caráter sigiloso e as autoridades que a tenham recebido ficam obrigadas a manter o sigilo. Parágrafo 4º, os estabelecimentos de saúde públicos e privados previstos no inciso 1º do caput desse artigo deverão informar e treinar os profissionais que atendem pacientes em seu recinto quanto aos procedimentos de notificação estabelecidos nesta lei. E parágrafo 5º, os estabelecimentos de ensino públicos e privados que tratam o inciso 2º do caput desse artigo deverão informar e treinar os profissionais que trabalham em seu recinto quanto aos procedimentos de notificação estabelecidos nesta lei. Bem, para compreender melhor o comportamento suicida, vamos refletir sobre mitos, ou seja, ideias comuns sobre o suicídio e o que já sabemos através de estudos científicos da área. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, citado pelo Manual de Orientações para o Atendimento à Pessoa em Risco de Suicídio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nós temos algumas ideias comuns e vamos conversar sobre o que se sabe atualmente. Então, o que está em vermelho são as ideias comuns e em verde o que sabemos atualmente. Bem, se alguém fala sobre suicídio ou ameaça se matar, é improvável que faça algo para se machucar. O que se sabe atualmente é que a pessoa que fala sobre suicídio pode estar indicando alto risco e deve ser sempre ouvida. Outro. Quem realmente quer se matar não avisa, se mata da primeira vez. Não é bem assim. É comum que os suicidas comuniquem a intenção a familiares, amigos ou profissionais, seja de saúde, educação. Outro mito. Perguntar sobre ideias suicidas pode incentivar a pessoa a cometer. Isso também já caiu por terra. Perguntar e falar abertamente sobre o assunto pode aumentar a possibilidade de prevenção e trazer até alívio à pessoa, né? Poder falar para esta pessoa: você está pensando em fazer algo contra si mesmo? Você já pensou em suicídio? Já pensou que seria melhor estar morto? Pode abrir o caminho para esta pessoa falar do que está sentindo, de abrir. E isso tem que ser feito num ambiente também adequado, num momento de conexão com a pessoa, né? Muito respeitoso e com uma escuta bastante ativa e compreensiva. Outra ideia comum. Quem quer mesmo se matar, consegue. Bem, a intencionalidade suicida pode ser elevada, mas este não é o único fator relevante. Pessoas em risco de suicídio não são ambivalentes sobre completar o ato, né? Ou quero ou não quero. Não é bem assim. A ambivalência é uma característica bastante comum aos suicidas, bem como a rigidez e a impulsividade. A maioria das pessoas deseja alívio para seu sofrimento, não acabar com a sua própria vida. Pessoas que suicidam são fracas e egoístas. Não, gente. Pessoas que suicidam estão em sofrimento grave e não veem outras alternativas. Não se deve julgar a pessoa em crise.
Não há nada que possa ser feito por uma pessoa em risco de suicídio. Muito pode ser feito para proteger alguém em risco e, inclusive, modificar o desfecho do quadro. Quem tenta suicídio só quer chamar atenção. Quem tenta suicídio está indicando um sofrimento importante, que sempre deve ser ouvido e cuidado. Quem se mata queria morrer mesmo. Não, a pessoa, ela quer se ver livre, aliviada da dor psíquica que sente. Ele tomou sua aspirina, na verdade eu não queria morrer. A escolha do método não tem a ver com a intencionalidade, mas com a crença de que o método será letal. Quando a pessoa tenta de alguma forma, ela acredita que vai morrer. Temos que levar isso a sério. Suicídio ou é um ato de coragem, ou outros dizem que suicídio é um ato de covardia. Gente, suicídio não é ato nem de coragem e nem de covardia. Está mais relacionado ao desespero como ato intolerável. Se cometeu suicídio é porque a situação era tão ruim que provavelmente a morte era a melhor saída. A pessoa que suicida não consegue enxergar que existem alternativas à sua situação e percebe seu sofrimento como insuportável e interminável. E muitas vezes não adianta a gente falar, olha, faça isso ou faça aquilo que resolve, porque pode estar num nível muito mais profundo dessa pessoa. E às vezes o escutar atentamente pode ajudar a pessoa a se escutar também naquele seu sofrer. Por isso que não podemos julgar e não podemos definir o que o outro deva fazer ou não. Isso também não resolve muitas vezes. Sugerir formas de se matar para um suicida não representa um perigo real. Isso infelizmente ocorre, mas é muito ruim. Sugerir formas pode dar ideias de métodos para uma futura tentativa de suicídio, com risco ainda maior. Então, algumas pessoas que ficam mobilizadas com a tentativa do outro, tentam colocar de uma forma até agressiva, só que aquela pessoa está em sofrimento. E certas ideias podem ser muito piores e já fazerem parte de um novo planejamento. Então, nunca se deve colocar dessa forma. Só vai atrapalhar dar muita atenção a quem faz uma tentativa de suicídio. Gente, a pessoa que tenta suicídio precisa ser acolhida e ouvida sem julgamentos. Se ela está falando sobre suas ideias suicidas, quer dizer que está fora de risco. A comunicação da intenção é um comportamento comum das pessoas em risco. Então, elas falam e isso nos sinaliza para nós termos os cuidados que vamos falar depois. Quem não tem transtorno mental não se mata. Bem, mais de 90% dos suicidas têm transtorno mental diagnosticável, mas uma pequena porcentagem não tem. A depressão é um diagnóstico óbvio, fácil de ser percebido. Às vezes as pessoas disfarçam ou não demonstram os sintomas que apresentam. Não é incomum vermos fotos de pessoas que cometeram suicídio e um dia antes estavam rindo, estavam numa festa. Uma vez suicida, sempre suicida. Muitas pessoas pensam em suicídio ao longo da vida. A maioria sobrevive. E boa parte delas desenvolve outros recursos para lidar com os eventos estressores. Tudo isso vai depender do acesso a tratamentos, a recursos que possam ajudar no seu cuidado. Quando a pessoa sobrevive a uma tentativa, está fora de risco. Gente, a maioria dos suicídios ocorre nos primeiros 3 meses após alta de internação ou o começo da melhora. O alívio muito rápido também é sinal de alerta. Suicídio é um ato impulsivo? Pode ser. E a impulsividade é um fator de risco.
mas alguns atos suicidas envolvem planejamento cuidadoso, com tomada de providências detalhadas e comunicação anterior. Temos que ficar atentos. Pensamentos suicidas são raros. Em pesquisas científicas, se descobriu que 4% da população geral considera seriamente o suicídio ao longo de um ano. Existem dois grupos, os que tentam suicídio e os que se matam. A maioria dos suicidas fez pelo menos uma tentativa anterior. Então, se houvesse cuidados e acesso a tratamentos corretos, talvez esses dados mudariam. Veja se consegue da próxima vez. Já tive relatos de pessoas que falaram dessa forma. Gente, comportamento suicida pode desencadear sentimentos de hostilidade e rejeição. É importante encarar a tentativa como oportunidade para intervenção e prevenção de um desfecho fatal. Após uma tentativa de suicídio, a pessoa nunca mais tentará novamente. Muitas pessoas fazem várias tentativas de suicídio ao longo da vida. E em todas há oportunidades para engajá-las em um atendimento e desenvolver recursos para a superação das crises. Se a pessoa estava com ideação suicida e melhorou rapidamente, quer dizer que está fora de risco. Muitas pessoas que estavam ambivalentes podem parecer aliviadas ao decidir realizar um ato suicida. Crianças não cometem suicídio. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2002 e 2012, houve um aumento de 40% no suicídio de crianças com idades entre 10 e 14 anos e 33,5% entre jovens, adolescentes de 15 a 19 anos. Enfim, falas que desmerecem o sofrimento ou o desabafo do outro são bem ruins e prejudiciais. Além das falas que expressam preconceito, soluções fáceis, porque o suicídio tem relação direta com sofrimento psíquico e dor emocional intensa. E a dor é de quem sente. Às vezes a gente não vai ver uma expressão clara dessa emoção. Temos um gráfico a seguir, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil contribuiu com dados da área urbana de Campinas. Então eles fizeram esse estudo e nós temos esses dados, que ao longo da vida, de cada 100 habitantes, 17 pensam em suicídio. 5 chegam ao plano, a ter um planejamento suicida. 3 tentam o suicídio. E uma pessoa chega a ser atendida a pronto-socorro, e não sabemos o desfecho, nem sempre é bom. Pode conduzir à morte mesmo. E nos últimos 12 meses, esse mesmo estudo diz que 5,3% de cada 100 habitantes pensaram, tem pensamento, 2% o plano e 0,4% a tentativa de suicídio. Bem, suicídio é um fenômeno complexo e multideterminado. Não existe uma única causa ou explicação para o comportamento suicida. Ele resulta de uma ampla interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais. E atualmente temos a questão da pandemia do Covid-19, que trouxe ainda fatores de risco adicionais à saúde mental. E está sendo estudado esta questão. Em 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido do transtorno bipolar e abuso de substâncias. E tentativas anteriores de autoextermínio também são bem comuns para pessoas em risco. E o suicídio de uma pessoa ele tem impacto em pelo menos 6 pessoas ao redor. Como identificar pessoas em risco de suicídio?
Não há um checklist definido, mesmo para os profissionais de saúde, não há dados que sejam 100%. Nós fazemos um estudo, mas muito importante que vocês saibam que algumas características, alguns contextos favorecem, né, o comportamento e o risco de suicídio. Então é bem importante ficar atento. Bem, pessoas com tentativa prévia de suicídio, pessoas que têm alguma doença, um transtorno mental, jovens e idosos, 3 vezes maior em homens do que em mulheres o risco de suicídio. História familiar e genética, né? Então famílias em que alguma pessoa, algum ente, né, cometeu suicídio, isso pode deixar marcas, isso pode de alguma forma deixar as pessoas mais vulneráveis, então é importante sempre cuidar. Doenças crônicas com perda de autonomia, dor crônica, doenças degenerativas, tumores malignos ou AIDS. E fatores sociais, em que as pessoas têm menor laços sociais, pessoas que vivem sozinhas. Personalidade impulsiva, agressiva ou com humor instável. São pessoas que a gente precisa tomar bastante cuidado. Eventos estressores, como perdas, separações, conflitos, perda de emprego, histórias de violência e abusos na infância ou outra fase da vida, ou seja, todo tipo de violência é um fator de risco. Afetos intoleráveis, ou seja, uma dor psíquica intensa, com sentimentos de desespero, angústia, desesperança, desamparo e impulsividade. Pessoas que referem esses sentimentos são pessoas que a gente precisa ajudar. Uso de substâncias psicoativas, álcool ou outras drogas, né? Tanto pode iniciar o uso para tomar coragem a ir ao ato ou aumentar o uso. Tudo isso são fatores potencialmente de risco para o comportamento suicida. Nós temos também fatores protetivos e que inclusive orientam muitas vezes a decisão do profissional de saúde. Se é uma pessoa que tem fatores protetivos, isso concede uma segurança um pouco melhor. Por exemplo, pessoas que têm relações sociais próximas, têm um trabalho, têm relações familiares construtivas, não têm nenhuma doença grave, têm uma autoestima e consideração por si mesma saudável. E ações que possam favorecer esses fatores protetivos são sempre bem-vindos, né? E contamos com vocês para estimular esses cuidados nas comunidades, nos meios em que vocês estão. Suporte social, ele fará muita diferença na evolução de um caso. Inclusive, como eu disse, norteia a conduta do profissional de saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela também coloca algumas recomendações para a construção de políticas públicas de prevenção. Então, a gente pensando agora no nível macro. Então, primeiro, a restrição de acesso a métodos potencialmente letais. Por isso, tão importante a questão de se pensar com muito cuidado as políticas que envolvem armas de fogo, acesso a pesticidas e a medicamentos, entre outros. Questão da relação com a mídia na abordagem do tema suicídio. Hoje já tem norteadores importantes que definem alguns limites, onde a mídia precisa tomar cuidado para tocar no tema, mas ao mesmo tempo que se possa falar, se dê visibilidade à prevenção. Foco em programas de desenvolvimento de habilidades emocionais na adolescência, que pode e deve ser desenvolvido nas escolas.
Eu diria que esses programas podem começar na infância. Já existem várias abordagens que trabalham com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais bastante interessantes. A identificação precoce para o encaminhamento para avaliação de risco. Quanto antes notamos que uma pessoa está em risco e essa pessoa procura ajuda, melhor. E quinto, o contexto da pandemia do Covid-19, é um novo risco a ser estudado. E temos também a importância do cuidado com os familiares e amigos de quem suicidou. Muito importante essas pessoas também receberem um acolhimento em saúde, né, terem oportunidade de cuidados, né, pessoas próximas apoiando, porque há algumas vezes efeitos desencadeados pelo suicídio de uma pessoa. Esses fatores de risco e os fatores protetivos, né, quando chega a um profissional de saúde, eles são sempre ponderados. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar num relacionamento, e um relacionamento pode ser um fator protetivo. Porém, se esse relacionamento for abusivo, esse fator torna-se um risco. Então, tudo precisa ser avaliado a partir do contexto da pessoa e do momento de vida que ela está. E uma outra forma, agora a gente falando de saúde, né? Uma outra forma de prevenção, né? Cuidar de si mesmo, termos formas de expressão das emoções, né? E uma vez que a gente se cuida, a gente vai ter mais ferramentas também para convidar uma pessoa que possa estar em risco, né, a ter um momento de expressão. Então, vou dar algumas ideias aqui. O contato com as artes, que não precisa necessariamente ser um curso, pode ter efeitos terapêuticos bastante significativos. Você gosta de desenhar, de pintar? Pega uma folha de sulfite, lápis coloridos, giz, tinta, pode ser tinta guache, pincel. Faça rabiscos, formas, figuras, paisagens, aquilo que o teu coração mandar. Um pedaço de argila que a gente compra em qualquer floricultura, pega um momento, entre em contato com o seu sentir, modele o seu sentimento naquela argila, né? A argila, ela vai absorvendo um pouco do que você, dos detalhes que você coloca naquele contato com esse material. Outra estratégia, escreva a sua história. Você vai se surpreender como tem superado tantas situações. Isso vai fortalecer a si mesmo, sua autoestima, sua autoimagem. Cante, invente suas próprias músicas, cante as músicas que você gosta, cante as palavras que você está sentindo. Não tem certo e errado. Tem expressão do sentir e as artes ajudam muito nisso. Leia poesias, escreva suas poesias. Está tudo certo quando essa atividade vem de um coração que precisa de voz. Dance. Está triste? Coloque uma música que expresse sua tristeza e faça movimentos quaisquer. Faça para você, para se conectar com o seu corpo, com a sua dor. Que os sentimentos, eles são como uma água que precisa de movimento para encontrar o mar. Há práticas integrativas, como meditação, yoga, qigong, dentre outras, dos cuidados com o corpo, da mente e das emoções, que são importantes de serem cultivados, pois isso são a ecologia do ser, a paz consigo mesmo. Rodas de conversa que aos poucos poderão ser retomadas, ou mesmo as virtuais, são ecologia social, a paz com o outro, a paz nas relações interpessoais. O contato e a conexão com a natureza são a nossa ecologia ambiental, a paz com a natureza e também muito importante ser cultivado. Atividades prazerosas podem ajudar na reconexão com o sentido do viver. Quando a pessoa está adoecida, só a atividade não dará conta.
ela precisa do tratamento. Às vezes medicamentoso também, também a psicoterapia, grupos de desenvolvimento pessoal, grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, conforme o momento de cada um. A saúde se cuida todo dia. O descuido pode levar ao adoecimento. Então, cuidemos de nós mesmos, das pessoas que nos cercam, da nossa comunidade, da nossa cidade. Cuidar é gerar vida, é dar valor a esse ar que respiramos e nos mantemos vivos. Por outro lado, então, o que podemos oferecer a essas pessoas? Uma escuta, um acolhimento, um acompanhamento até o direcionamento a um serviço de saúde que se possa cuidar. Muitas vezes as pessoas são resistentes a se cuidar e às vezes precisa de alguém próximo para incentivar, para ir junto. Se aproxime dessa pessoa em risco, mostrando que se importa. Facilite o falar. Sentir que alguém se importa com a gente faz muita diferença. Quem pede está precisando mesmo, não duvidem. O sentimento alheio, ele é muito precioso, precisa ser cuidado. E todos nós podemos fazer isso. Quando chega-se ao serviço de saúde, o profissional de saúde, ele irá realizar uma escuta em saúde e avaliar o risco imediato à vida, conduzir cuidados clínicos quando houve uma tentativa e pode direcionar para o serviço de complexidade adequada ao caso, como o próprio serviço de saúde mental da unidade básica ou o direcionamento para um CAPS ou mesmo serviços de urgência e emergência. Será avaliado também o suporte social dessa pessoa. A intervenção numa crise, ela pode ser feita em equipe, envolvendo também outros profissionais de saúde e principalmente os cuidadores ou a família. Orientações como não deixar a pessoa sozinha, não deixar acesso a objetos e lugares perigosos quando retornar para casa, após uma internação, por exemplo, é muito importante. Importante que os familiares ou pessoas de confiança também contribuam com os cuidados, estando disponíveis para essa escuta atenta e compreensiva, sem julgamento após o retorno ao lar. Às vezes, a pessoa que tentou suicídio desperta sentimentos hostis em quem cuida. Sugiro que essa pessoa encontre um profissional ou outro espaço para expressar o que sente em relação e não descarregue na pessoa que está frágil e num novo conflito pode ser um novo gatilho para uma próxima tentativa. A participação em orientações com os profissionais de saúde que acompanham o caso, o andamento do tratamento de saúde, apoiando para evitar o abandono, porque em alguns momentos a pessoa parece estar bem e acha que não precisa mais. Mas enquanto não for pactuado com o profissional de saúde, não é recomendável o abandono do tratamento. E identifiquem, no ambiente esses fatores de risco, objetos, pesticidas, medicamentos, outras condições que possam favorecer um ato. Repito algumas vezes porque isso é muito importante ser cuidado. E para chegarmos ao encerramento, a gente precisa buscar ajuda. Aqui em Suzano, a gente sugere que as pessoas se dirijam a UBS ou a USF mais próximo de sua casa, os postos de saúde, para fazer essa escuta em saúde. Temos também os CAPs, adulto, infanto, juvenil. Temos os serviços de urgência e emergência, como o SAMU, pronto-socorro. Um outro meio de cuidado que é bastante divulgado socialmente é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Tem o site www.cvv.org.br ou ligações para o número 188. A Unipaz, Universidade Internacional da Paz, tem uma unidade em São Paulo que também oferece rodas de escuta virtuais gratuitas. Só entrar no site www.unipazsp.org.br e fazer a sua inscrição. Vamos cuidar umas das outras e dos outros, cuidar do nosso mundo. E quando esse sofrimento encontrar a sua expressão,
a sua ressignificação e a superação, nós podemos cantar. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que vamos. Gratidão.